Iminente conflito entre Venezuela e Estados Unidos. Estaria a guerra chegando na América do Sul? Recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Acusado de narcoterrorismo. Troca de farpas entre líderes de Estado. Envio do maior porta-aviões do mundo ao Caribe, junto com a unidade aérea de elite, conhecidos como Night Stalkers. Nos próximos minutos vamos entender a origem das tensões entre Estados Unidos e Venezuela e o que pode vir a acontecer aí nas próximas semanas. Eu sou o professor Johan, esse é o Além da Fronteira, a sua dose de geopolítica, e vamos entender esse conflito envolvendo a Venezuela de uma vez por todas. Esse histórico de afastamento e de tensão entre Estados Unidos e Venezuela não começa agora, não começa com Trump, não começa com Maduro, já vem um pouquinho de trás. O período que Hugo Chávez governou a Venezuela, 1999 até 2003, quando ele morre de câncer, foi o que a gente pode chamar assim de catalisador das tensões atuais. E basicamente é um marco de relações que eram estáveis para uma hostilidade ideológica e geopolítica muito grande. E basicamente o aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela começa no segundo mandato do Hugo Chávez. Vai ser um momento que vai ter grandes reformas de cunho social, política e econômica dentro da Venezuela. E aí o que vai acontecer? Dentro dessa guinada, digamos assim, sobretudo na esfera econômica, a gente vai ter um processo de estatização dos recursos estratégicos, a estatização dos recursos minerais. Isso vai deixar ali numa situação de desconforto algumas empresas norte-americanas, então empresas de capital internacional, atuando na Venezuela, como por exemplo as petroleiras ExxonMobil, Chevron, Shell. E é importante ressaltar para vocês aqui, né, caso vocês ainda não tenham essa informação, sei que alguns já vão saber disso, mas a Venezuela está logicamente entre os maiores exportadores e produtores de petróleo, mas uma informação que muita gente não sabe é que a Venezuela ela tem as maiores reservas de petróleo do planeta. A gente sempre pensa que é algum país do Oriente Médio, mas não, é a Venezuela. E aí, por conta desse desconforto de grandes petroleiras americanas, o governo americano vai ter um tom cada vez mais crítico ao governo do Hugo Chávez. E no ano de 2002, até internamente já havia uma grande polarização, porque setores da classe média viam o governo Chávez com desconfiança, os setores, né, da elite venezuelana também. E aí no dia 9 de abril, um personagem importante para a gente compreender essas relações entre Estados Unidos e Venezuela surge em 2002, né? Que é o Pedro Carmona, que era um grande empresário venezuelano e presidente da Associação de Empresários da Venezuela. No dia 9 de abril de 2002, ele vai para uma reunião com o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O que acontece? No dia 11 de abril, estoura em Caracas uma manifestação contra o governo Chávez. Vai ter dezenas de feridos. O governo vai ser acusado de agir com truculência, inclusive acusado de fazer uso de snipers para matar a população. Vai ter 17 mortos. Caracas vai ficar numa situação de guerra, basicamente. Nesse contexto todo se deu um golpe na Venezuela, tá? E esse golpe durou 47 horas. E quem assumiu o poder foi nada menos do que Pedro Carmona, que estava no dia 9 de abril com os Estados Unidos. Então teve ali, digamos assim, um consentimento do governo americano no que poderia acontecer ali dentro da Venezuela. Os primeiros países a reconhecerem o novo regime, governado pelo Pedro Carmona, foi a Espanha e os Estados Unidos. Só que esse golpe não deu certo. Na madrugada do dia 14 de abril, Chávez é libertado da prisão com o apoio de militares que são leais a ele, e ele é reconduzido ao Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, acompanhado de 200 mil apoiadores, pessoas ligadas à militância dele. E é a partir desse momento, de todo esse imbróglio, as relações ali entre os Estados Unidos e a Venezuela realmente ficaram complicadas. E esse resultado, pós tentativa de golpe na Venezuela, na esfera econômica, o Hugo Chávez vai suspender as privatizações que estavam em andamento, sobretudo no setor de energia, alumínio e telecomunicações. Isso também foi uma punição, né, à parte da elite venezuelana que apoiou esse golpe do Carmona, em consentimento com os Estados Unidos. Na seara da política internacional, o que vai acontecer é que a Venezuela vai se aproximar de nações antagônicas e muitas vezes hostis aos Estados Unidos. Exemplo, relações comerciais com a China vão aumentar muito, né? Relações econômicas com a Rússia, com o Irã. Então a Venezuela, que
que historicamente tinha um alinhamento com os Estados Unidos, por fazer parte desse quintal norte-americano. Os Estados Unidos têm essa política de controle regional da América Latina desde o século XIX, é uma característica da geopolítica americana. Então a Venezuela ela vai ir na contramão disso agora. Em contrapartida, os Estados Unidos, por exemplo, na dinâmica da economia, da política internacional, vai proibir a venda de armamentos americanos para a Venezuela, o que foi um problema para a Força Aérea Venezuelana, que tinha F-16. O F-16 era de fabricação americana e precisava fazer a manutenção desse equipamento. Então a Venezuela foi lesada nesse aspecto. Ativos de petroleiras americanas foram congelados pela Venezuela, então teve também esse litígio na seara internacional. E o legado, então, do Hugo Chávez na relação Estados Unidos e Venezuela, a gente pode dizer que foi de tensão e esfriamento das relações. E aí, em 2013, tivemos a ascensão de Maduro com a morte de Hugo Chávez. E aí, nesse contexto, já estava se desenvolvendo uma crise econômica aguda que já vinha vindo do governo Chávez e vai ganhar muita força aí no contexto do governo do Maduro. E não é errado a gente afirmar que essa crise econômica ela vai se materializar como o principal inimigo interno do Maduro. E a dificuldade econômica da Venezuela, que não começa agora, já começa há algum tempo, ela pode ser explicada aqui em 3 pontos, basicamente. O primeiro deles, o controle de preços por parte do governo vai desestimular a produção nacional e a importação de produtos diversos para a Venezuela. E por que isso vai acontecer? Basicamente, vai desestimular as importações, os importadores não vão conseguir ter um lucro em cima da venda desses produtos. E também não vai estimular, os setores produtivos a produzirem esses bens de consumo dentro da Venezuela. Isso aí vai gerar o que se chama na economia de déficit de oferta. Isso vai ser um problema que vai ter na Venezuela, não vai ter produto para comprar. O segundo ponto, mais complicado ainda, vai ser a total dependência da Venezuela com o petróleo. Retorno positivo na economia, o ganho ali de valor na economia depende inteiramente do petróleo na Venezuela, depende do preço do petróleo. Então, se tem uma demanda grande por petróleo, um aumento mundial do preço do petróleo, a Venezuela ganha dinheiro. Do contrário, a Venezuela perde dinheiro. E a gente consegue perceber, vou colocar um gráfico aqui para vocês, que o momento ali de crise aguda da Venezuela, ali 2013, 2014, em que nós vamos ter inflação, onde a gente vai ter ali, de fato, a Venezuela entrando numa crise econômica bem complicada, é justamente o momento de queda do valor do petróleo. Então, um dos problemas ali, uma das fragilidades da economia venezuelana foi em nenhum momento diversificar a sua economia, fazer investimento em indústria, em outros setores, para além do petróleo, para não ficar só correlacionando a sua economia com o petróleo. Então, ela não teve esses investimentos em outros setores. Para você ter ideia, 90% de todas as exportações da Venezuela estão relacionadas ou ao petróleo diretamente ou a derivados do petróleo. É o que a gente chama de monoexportação. Uma nação que ela tem como característica a monoexportação, ela é muito vulnerável economicamente falando. E terceiro e último ponto, o investimento em programas sociais, que no primeiro momento foi ótimo, a gente teve a melhora da qualidade de vida, aumentou a expectativa de vida, diminuiu a mortalidade infantil, porém não teve essa diversificação econômica para fazer da economia venezuelana uma economia muito forte. O resultado, então, desses 3 pontos que eu acabei de citar para vocês foi um crescimento da inflação. E para quem não sabe, a inflação é o aumento do preço dos produtos consumidos pelas pessoas. Exemplo, pão, arroz, gasolina, Então a gente teve um processo de inflação desses produtos, ou seja, ficou mais caro para as pessoas consumirem esses produtos. Em 2013, ano da morte do Hugo Chávez, a inflação já estava alta, era de 56,2%. E aí em 2016, a inflação venezuelana já estava batendo 274%. Quando tem uma crise econômica nesse patamar, aumentam-se as críticas ao governo, aumenta a oposição, a população vai às ruas e, consequentemente, isso vai gerar a perda da credibilidade do governo e o enfraquecimento da
foi o que aconteceu com o Maduro logo quando ele assumiu. E além desses problemas econômicos, Maduro viu a escalada das tensões com os Estados Unidos basicamente se elevar ao quadrado. Logo em dezembro de 2014, o Congresso dos Estados Unidos aprova sanções financeiras contra autoridades ligadas ao governo venezuelano. E ainda para piorar a situação, em março de 2015, o governo Obama emite uma ordem executiva, tratando a Venezuela como uma ameaça internacional. E para piorar ainda mais essa situação, em julho de 2017, Maduro convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Na prática, essa Assembleia minava a oposição e concentrava plenos poderes ao Maduro, caracterizando então a Venezuela não mais como uma democracia, mas sim como uma ditadura. Já em 2017, no mês de agosto, Donald Trump, em seu primeiro mandato, são aplicadas sanções mais amplas. Dentre essas sanções, nós temos a proibição de negociação de qualquer empresa com a PDVSA, que é a Petroleira Estatal Venezuelana. Proíbe também qualquer negociação sobre a dívida externa. Em maio de 2018, Maduro é reeleito e, logicamente, a oposição e os Estados Unidos não veem esse processo eleitoral como transparente, não veem lisura nesse processo e não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela. Meus amigos, se vocês estão gostando desse conteúdo até aqui, tá? Não deixe de curtir, colocar o seu comentário ali embaixo. Isso é muito importante para a gente continuar essas análises geopolíticas, continuar as conversas e o conteúdo de política internacional por aqui, tá? Conto com a ajuda de vocês. E aí, no ano de 2019, surge um personagem muito importante para nós, que é o Juan Guaidó. Ele é o líder da oposição dentro da Venezuela naquele momento, e ele se autoproclama presidente interino da Venezuela no momento em que o Maduro estava, em tese, governando a Venezuela. E aí o que vai acontecer é que o governo Trump vai imediatamente reconhecer o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Vai gerar uma crise diplomática sem precedentes até o momento. Vai ter um rompimento diplomático total de Maduro com os Estados Unidos, inclusive a embaixada dos Estados Unidos em Caracas é fechada, tem uma retirada de pessoal, então essa situação ali foi de fato elevada ao quadrado. E a questão que envolve narcoterrorismo, que está muito se falando agora, não é algo novo, tá? Isso já vai acontecer em março de 2020, na gestão Trump. O Maduro será considerado narcoterrorista e já vai ter uma recompensa de 15 milhões de dólares por ele. De 2020 para 2021, ainda também na gestão Trump, a gente vai ter a punição de empresas norte-americanas que negociarem com a PDVSA ou com qualquer outra empresa venezuelana, que vai agravar ainda mais a situação econômica da Venezuela e foi uma tentativa de pressão contra o governo venezuelano. Em janeiro de 2021, a gente vai ter um afrouxamento das tensões ali entre a Venezuela e os Estados Unidos por conta da ascensão do Biden, né? Então, embora ele reconheça ainda o governo de Guaidó e não reconheça Maduro como presidente legítimo da Venezuela, ele vai permitir a licença de algumas petroleiras atuarem na Venezuela, vai permitir a negociação ali entre altas autoridades de ambos os governos. Tudo isso vai acontecer na gestão do Biden. Em março de 2022, a gente tem uma guinada na política internacional com um conflito na Europa, algo inédito até o momento, né? Um conflito dessa proporção ao menos. E o petróleo, como importante commodity para a manutenção da economia global, vai ser requisitado pelos americanos e aí a gente vai ter novamente uma abertura de canal maior. Em 2023, em agosto, nessa mesma toada, porque existia ali, digamos assim, uma garantia do governo venezuelano que o processo eleitoral de 2024 aconteceria com lisura, com transparência e dentro, né, da dinâmica democrática. Então a situação ali entre Estados Unidos e Venezuela ficou menos tensa ainda. Porém, essas promessas feitas pelo governo Maduro não se concretizaram na prática, né? Logo no começo de 2024, Maria Corina Machado é proibida de se candidatar à presidência da Venezuela. E quem vai concorrer contra Maduro vai ser Edmundo González Urrita, que na verdade era um candidato tampão da oposição, né, para cobrir Maria Corina, que foi proibida de participar das eleições. A eleição se conclui com a vitória do Maduro. Logicamente que a oposição não aceita, bem como os Estados Unidos e outros países da comunidade internacional criticaram a falta de transparência no processo eleitoral que aconteceu na Venezuela no ano de 2024.
Aí, com o descumprimento dessas promessas, né, possível respiro democrático para a Venezuela se torna um sonho distante e, de fato, as tensões entre Estados Unidos e Venezuela cada vez mais entram em escalada, mesmo antes do retorno de Donald Trump. Com o retorno de Trump, a situação ficou mais complicada ainda. Como diz o ditado popular, dali para frente foi só para trás, né? Os Estados Unidos, em sua retórica, exigem eleições justas e transparentes, mas muitos ligados à Venezuela ou não ligados ao governo venezuelano afirmam que o real interesse dessa presença maior norte-americana no Mar do Caribe e a eventual interferência na soberania venezuelana está relacionada à questão do petróleo, ou até mesmo ao movimento previsível do imperialismo norte-americano na região. Como eu já disse, vem desde o século XIX. E essa visão, esse tom crítico sobre a presença dos Estados Unidos no Mar do Caribe é, por exemplo, a visão do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que diz que a ação norte-americana no Mar do Caribe é puro imperialismo e se tem ali um interesse relacionado ao petróleo. E também é importante a gente comentar aqui que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tem trocado várias farpas, acusações ali com o Donald Trump. As relações entre Colômbia e Estados Unidos também não estão legais, né? E a gente tem todo um histórico da Colômbia no combate ao narcotráfico em parceria com os norte-americanos. De modo geral, a atuação norte-americana no Mar do Caribe, na fronteira com a Venezuela e esse histórico de tensões entre Venezuela e Estados Unidos, que não vem de hoje, tem sido um dos principais temas da agenda internacional, da geopolítica nos dias atuais. Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aqui, seria então ali uma ação imperialista, um combate ao narcoterrorismo, um interesse econômico no petróleo, uma falta de funcionalidade e diálogo diplomático entre os Estados Unidos e a Venezuela? Gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema. Se você gostou realmente desse conteúdo, dessa análise, desse panorama passado aqui, não deixe de curtir e de se inscrever no canal para você ter acesso à sua dose de geopolítica aqui no nosso canal, no Além da Fronteira. Muito obrigado até aqui, eu sou o professor Johan.